No coração da engenharia alemã, uma história de paixão e inovação. Começou com um homem chamado Ferdinand Porsche. Em 1931, ele fundou sua própria empresa de consultoria de engenharia. Mas foi em 1948 que o mundo viu nascer a lenda. Com a ajuda do seu filho Ferry Porsche, eles criaram o primeiro carro a levar o nome da família, o Porsche 356, baseado no Volkswagen Fusca, que o próprio Ferdinand tinha desenhado. O 356 era um carro desportivo pequeno, leve e ágil. Com seu motor traseiro refrigerado a ar e um design aerodinâmico, ele rapidamente conquistou corações nas estradas e pistas de corrida da Europa do pós-guerra. O lema de Ferry era claro. No início, olhei à minha volta e não consegui encontrar o carro dos meus sonhos. Então decidi construí-lo eu mesmo. E assim, o sonho começou a tomar forma. O sucesso do 356 estabeleceu a base para tudo o que viria a seguir, definindo a filosofia da Porsche de criar carros desportivos práticos para o dia a dia, mas com alma de corrida. A cada nova versão, o 356 ficava mais potente e refinado, provando que a busca pela perfeição era um caminho sem fim. A década de 50 chegou, e com ela, a Porsche estava pronta para dar um passo mais ousado. A marca já tinha uma reputação sólida nas corridas, mas precisava de algo que a catapultasse para o estrelato internacional. Foi então que, em 1953, nasceu um ícone, o Porsche 550 Spider. Este não era apenas um carro, era uma declaração de intenções, extremamente leve, pesando apenas 550 quilos, e com um chassi tubular projetado especificamente para a competição. O 550 era uma máquina de vencer. O seu motor de 4 cilindros, conhecido como Fuhrmann, era uma obra-prima de engenharia para a época. Com ele, o 550 Spider dominou a sua classe em corridas lendárias, como a Carreira Pan-Americana no México e a Targa Florio na Sicília, onde conquistou uma vitória geral surpreendente. Em 1956, contra carros muito mais potentes, o 550 ficou imortalizado não só pelas suas vitórias, mas também por sua associação com o ator James Dean, que o apelidou de Little Bastard. A sua combinação de beleza, performance e um toque de rebeldia cimentou o lugar da Porsche no panteão do automobilismo, provando que David podia, sim, vencer Golias. O tempo passou e no início dos anos 60, a Porsche enfrentava um novo desafio. O 356, apesar de amado, estava a mostrar sua idade. Era hora de uma evolução. Uma revolução. O projeto, inicialmente chamado de 901, foi apresentado no Salão de Frankfurt de 1963. O design, uma obra-prima de Buttigieg Porchaneto de Ferdinand, era uma evolução natural das linhas do 356, mas mais moderno, espaçoso e sofisticado. A grande novidade estava na traseira. Um novo motor de 6 cilindros opostos, refrigerado a ar que oferecia mais potência e um som inconfundível. No entanto, um pequeno problema surgiu. A Peugeot reclamou os direitos sobre nomes de 3 dígitos, com um 0 no meio. A solução da Porsche foi simples e genial. Trocaram o 0 por um 1, e assim nasceu o 911. Mal sabiam eles que estavam a criar não apenas um sucessor, mas o carro desportivo mais icônico de todos os tempos. O Porsche 911 combinava performance de alto nível com uma usabilidade diária que os seus concorrentes não conseguiam igualar. Tornou-se um sucesso instantâneo e o pilar central da identidade da Porsche para as décadas seguintes. Com um 911 firmemente estabelecido como a joia da coroa, a Porsche começou a explorar os limites do seu próprio ícone. No início dos anos 70, a homologação para corridas exigia a produção de uma certa quantidade de carros de estrada. Foi dessa necessidade que nasceu uma lenda dentro da lenda. O Porsche 911 Carrera RS 2.7 de 1973, o ARES, que significa Rennsport ou desporto motorizado em alemão, era uma versão mais leve,
mais potente e mais focada do 911. A Portia removeu tudo o que era supérfluo, afinou a suspensão e aumentou a cilindrada do motor para 27 litros. O resultado foi um carro incrivelmente ágil e responsivo. A sua característica mais distintiva era o spoiler traseiro em formato de queda de pato, o Dovetail, uma inovação que melhorava drasticamente a estabilidade a altas velocidades. Inicialmente planeado para uma produção limitada de 500 unidades, a procura foi tão avassaladora que a Porsche acabou por construir mais de 1.500. O Carrera Ares 27 não foi apenas um sucesso de vendas. Ele definiu o padrão para os futuros modelos Ares e GT da Porsche, criando uma linhagem de carros de estrada com ADN de corrida puro. Avançando para a década de 80, uma era de excessos e avanços tecnológicos, a Porsche decidiu mostrar ao mundo do que era capaz. O desafio era criar o supercarro definitivo, um veículo que empurrasse todas as fronteiras da engenharia automóvel. O resultado foi o Porsche 959, apresentado em 1986. Nascido a partir dos planos para competir no lendário Grupo B de rallies, o 959 era um laboratório sobre rodas. Tinha um motor de 6 cilindros biturbo, refrigeração líquida nas cabeças dos cilindros e uma carroçaria feita de materiais compósitos como Kevlar e alumínio para manter o peso baixo. Mas a sua maior inovação era o sistema de tração integral variável, o PSK, que podia distribuir a potência entre os eixos dianteiro e traseiro de forma inteligente. Uma tecnologia revolucionária para a época. Com uma velocidade máxima de mais de 315 km por hora, o 959 foi, por um tempo, o carro de produção mais rápido do mundo. Ele não só venceu o exigente Rally Paris-Dakar em 1986, como também redefiniu o que um supercarro poderia ser, combinando performance extrema com tecnologia de ponta que, mais tarde, seria aplicada aos modelos 911 de produção. O final dos anos 90 trouxe uma nova era para as corridas de endurance. A categoria GT1, para competir em Le Mans, as regras exigiam que os carros fossem baseados em modelos de estrada. A maioria dos fabricantes adaptava os seus carros de rua para as pistas. A Porsche, no entanto, fez o oposto. Eles construíram um protótipo de corrida por Auzang e depois criaram uma versão de estrada para cumprir o regulamento. Assim nasceu o Porsche 911 GT1. Apesar do nome, ele partilhava muito pouco com o 911 de produção. Tinha um motor central, um chassi de fibra de carbono e uma carroçaria aerodinâmica projetada para máxima performance em Le Mans. Para homologação, a Porsche produziu cerca de 25 unidades da versão de estrada. A Strassen Version era, essencialmente, um carro de corrida com matrícula e ar-condicionado. Chegando à viragem do milênio, a Porsche enfrentava um dilema. A dependência excessiva do 911, por mais bem-sucedido que fosse, representava um risco. A empresa precisava de se diversificar para garantir o seu futuro. A primeira grande aposta veio em 1996. Com o lançamento do Boxster, um roadster de 2 lugares com motor central. O Boxster era uma homenagem ao 550 Spider e oferecia uma experiência de condução Porsche mais acessível. Foi um sucesso estrondoso, que ajudou a salvar a empresa de dificuldades financeiras. Mas a jogada mais ousada e controversa veio em 2002. O Porsche Cayenne, um SUV de luxo de alta performance. Muitos puristas torceram o nariz, dizendo que aquilo não era um Porsche de verdade. Mas o mercado provou que eles estavam errados. O Cayenne combinava o luxo e a praticidade de um SUV com o desempenho e a dinâmica de condução que só a Porsche sabia entregar. Tornou-se um sucesso de vendas global, gerando os lucros necessários para a Porsche continuar a investir no desenvolvimento dos seus carros desportivos, incluindo o amado 911, com a sua saúde financeira garantida e a sua gama de produtos mais diversificada do que nunca. A Porsche virou seus olhos para o futuro, a eletrificação. Mas a marca
não queria apenas construir um carro elétrico, queria construir um Porsche elétrico, com toda a alma e performance que o nome implica. Após anos de desenvolvimento e antecipação, o Porsche Taycan foi revelado em 2019. Foi um momento decisivo. O Taycan não era apenas rápido em linha reta, foi projetado para se sentir e comportar como um verdadeiro Porsche nas curvas. Com a sua arquitetura de 800 volts, permitia carregamentos ultra rápidos e um desempenho consistente, volta após volta, sem sobreaquecimento. O Taycan provou que um veículo elétrico podia ser emocionante, envolvente e, acima de tudo, digno do brasão de Stuttgart. Desde as suas versões Turbo S, com acelerações estonteantes, até o aventureiro Cross Turismo Taycan, abriu um novo capítulo na história da Porsche, mostrando que a busca por performance inteligente não tem limites, seja com gasolina ou com eletrões. A alma da Porsche estava agora pronta para a era elétrica. Desde o primeiro 356 construído numa pequena oficina na Áustria, até o tecnológico Taycan a deslizar silenciosamente pelas ruas, a filosofia da Porsche permaneceu a mesma. A busca incessante pela performance, a inovação que desafia o convencional e um design que transcende o tempo. Cada modelo, seja um ícone de corrida como o 550 Spider, um supercarro revolucionário como o 959 ou um SUV que redefiniu um segmento como o Cayenne, carrega o mesmo ADN. É a crença de que um carro desportivo não deve ser apenas rápido, mas também usável, fiável e construído com uma qualidade impecável. A Porsche nunca teve medo de arriscar, de evoluir e de se reinventar, mas sempre se manteve fiel à visão original de Ferry Porsche. Construir o carro dos seus sonhos é uma história de engenheiros, pilotos e sonhadores. É a prova de que a paixão por conduzir é uma força poderosa que pode criar lendas. E enquanto houver estradas e pistas, a história da Porsche continuará a ser escrita. A cada curva, a cada aceleração. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem pela incrível história da Porsche. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para mais conteúdo sobre o mundo automóvel. Até a próxima!